Nós estamos vivendo, sou do estado do Ceará, e nós estamos vivendo lá uma tragédia humanitária sem precedentes na nossa história. E uma história recente, diga-se de passagem. Eu tenho usado muito os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque expõe algo que pode ser coincidência. Mas eu queria ouvir do senhor, por exemplo, no último relatório, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, nós temos 10 em apenas 2 estados. A Bahia e o Ceará. Inclusive a terra do Chico Anísio. Grande Chico Anísio, uma referência do nosso humor. Infelizmente lá o povo está chorando muito. Não tem nada para rir. Nós estamos vendo lá a cidade de Maranguape, a mais violenta do Brasil. E a do Renato Aragão, parece um contrassenso tudo isso. A do Renato Aragão está entre as 10, que é Sobral. Então, segundo esse relatório, isso expõe. E aí nós estamos numa casa política, eu sei que o debate é técnico, mas eu preciso ouvir. É mera coincidência de 12 municípios, 10 municípios, estão em estados administrados pelo PT? Tem alguma relação isso aí? O senhor pode traçar algum paralelo, por exemplo, com alguns sinais trocados que esse governo tem dado, com relação, por exemplo, ao fim da saidinha, da chamada saidinha temporária, que nós, aqui no Congresso, aprovamos, o presidente Lula foi lá e vetou, nós derrubamos o veto dele, e tantos outros sinais trocados que a gente tem visto em relação a falas assim que chegam a flertar com a impunidade no Brasil. Então, eu pergunto para o senhor, quais fatores estruturais, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o senhor já explicou muito aqui, mas essa questão especificamente sobre o Ceará, essa expansão demasiada no estado do Ceará, tem algum fator fora da curva em relação ao Brasil? Como esses elementos diferem do padrão observado em outros estados do país? Esse é um questionamento que eu queria fazer. Outro é o seguinte, com base nos levantamentos do Fórum, que diagnóstico o senhor apresenta sobre os episódios de expulsão de famílias de suas casas por facções do Ceará? Inclusive no Estatuto de Roma, está lá como crime de humanidade a expulsão de famílias de seu território. E está acontecendo a cada 3 dias. A média no Ceará, a cada 3 dias tem uma família expulsa. Você imagina a pessoa que tem um sonho, o presidente relatou, de ter uma casa própria e receber horas para sair. Horas. Tem uma cena lá mostrada de livros caindo no chão, porque não deu tempo a criança tirar a mochila e sair, a roupa, ficou tudo, só levou a roupa do corpo. E o pior é que o governo do estado do Ceará faz a escolta da família para ir embora. Estamos vendo isso, olha que inversão. Será que é o fundo do poço, doutor Bruno Manso? Que nós chegamos no Brasil ou ainda dá para ir mais fundo? O que fazer? Então eu queria saber com relação a essas expulsões no Ceará, se o Fórum tem algum diagnóstico sobre esse caso que acontece muito mais no Ceará em relação aos outros estados. E que políticas públicas deveriam ser imediatamente priorizadas para interromper esse ciclo de terror territorial. Eu entrei com um projeto semana retrasada aqui, para que nós tenhamos um cadastro nacional de pessoas expulsas de casa, pelo menos para essas pessoas não ficarem invisíveis, para que elas tenham prioridades em certos acessos, ao Minha Casa Minha Vida e algumas outras iniciativas de cunho social. Outro questionamento que eu faço assim, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública avalia o processo de infiltração das facções em estruturas políticas? O senador Fabiano Contarato sempre faz questão de enfatizar, e eu acho importante isso, qual é a participação política que está lá atrás, o que dá cobertura a isso. E essa CPI, ela tem que chegar nisso, e eu estou ansioso para que chegue, inclusive tem requerimentos para a gente trazer aqui o presidente do tribunal, que lá atrás, 2 anos atrás, Tribunal Regional Eleitoral, disse que as facções já estão na política infiltradas em dezenas de municípios. E, especialmente no Ceará, qual o controle institucional devem ser reforçados para impedir a captura do Estado por organizações criminosas? E aí eu faço para os dois agora 2 últimas perguntas que eu gostaria de entender. O senador Fabiano falou sobre a privatização de presídios. É outra coisa que eu gostaria de me aprofundar para entender isso. Porque eu já vi muito escândalo de corrupção. O que o senhor falou aí, a sua preocupação é a minha. Alguns que não sei se ainda existe no Amazonas, esquemas poderosos de corrupção. Mas tem algum de sucesso no Brasil? Eu queria me aprofundar. Tem algum caso que... Outro, as APACs. Não sei se o presidente conhece.
que são a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, são presídios de um método que o próprio condenado participa da administração. E é um case de sucesso, pelo menos a gente fez uma audiência pública aqui e trouxe representantes da APAC, o governo de Minas, porque em Minas Gerais tem muitas APACs, e a redução de reincidência, ela chega, enquanto no sistema comum, no sistema tradicional, é 80%. Sabe quanto é lá? 13,9%. E o custo dessas APACs, em relação ao sistema tradicional, 5 vezes menor. Sem superlotação, né, porque cada instituição tem cerca de 200, e uma efetividade, uma eficiência muito grande. Eu queria uma leitura de vocês sobre as APACs. Por que elas não se expandiram no Brasil? Ficaram isoladas em alguns estados. E por que a gente pode fazer? É uma solução, né, para até um tratamento mais humanizado, para buscar a ressocialização. E por último, eu queria perguntar sobre a questão de bloqueadores em presídios, né, de sinais de celulares. Né, essa é uma discussão que já vem de muito tempo. E eu queria entender da opinião de vocês, que são especialistas no tema, por que isso não está totalmente implementado? Né? O que é que falta? O que é que a gente pode fazer para que essas comunicações não aconteçam ali na região do presídio, dentro do presídio, para a sociedade? Porque hoje me parece que existe, né, tantas buscas que são feitas internas, são achados dezenas, centenas, toda vez que tem esse tipo de trabalho de fiscalização. Então eu gostaria de saber da efetividade disso, o que a gente poderia fazer. Muito obrigado. Não, eu gostaria de comentar brevemente, o senhor perguntou para o Renato, mas eu acho que essa questão do Ceará e da Bahia é muito gritante, né? O senhor sabe que eu fui recentemente para a Bahia conversar com algumas pessoas, muitos moradores de comunidades de lá, de Salvador, e eu perguntava de que comunidade você é, me explica um pouco da sua comunidade e tal, e eles falavam, e a primeira coisa que eles perguntavam é: a sua comunidade é unificada ou não é unificada? Ah, minha comunidade é unificada. Aí o outro falava: a minha comunidade tem 2 facções. A minha comunidade não é unificada, tem 3 facções. E para mim isso já foi uma novidade assim interessante, porque a primeira característica que você descreve sobre o seu bairro é se é ou não unificado, para você dar um pouco a dimensão da tensão que existe, né? Se existem 2 facções, 3 facções, você tem um potencial de confronto muito grande e tal, né? E isso é uma realidade em alguns estados brasileiros, né? Na Bahia, no Ceará, é muito forte também, justamente essa divisão, muitas vezes no mesmo bairro, né? Mais de uma facção, Rio Grande do Norte. É inclusive uma lógica do Comando Vermelho, né, que faz parte do modelo de negócio do Comando Vermelho, porque daí vende internet, vende o controle territorial armado, produz todo esse tipo de coisa. Mas tudo isso para dizer que essa estratégia de dissuasão focada é emergencial, é pronto-socorro. É pronto-socorro. Porque assim, se alguém manda a população para fora do bairro, se alguém desapropria a casa, isso é intolerável. Isso o Estado não admite. E a gente vai ficar aqui 3 meses e a facção que faz isso vai quebrar. Vai perder dinheiro. E isso é um limite que a gente não vai... Então, é um tipo de compreensão e de decisão política para atuar no pronto-socorro emergencial, para mudar comportamentos e estabelecer limites para redução de danos nesse quadro de emergência, né? Que realmente é dramático. Então, isso exige vontade política. Exige autoridade política, exige uma clareza do papel da segurança pública de comunicar com o crime até. É assim, até aqui você não vai. Até aqui o Estado não admite, porque a gente não vai acabar com o tráfico de drogas aqui, já entendemos. Mas isso você não vai fazer. Se fizer, vocês vão quebrar. Mais nesse sentido. Em relação às respostas do Renato, são sempre ótimas, é sempre difícil falar depois dele, porque são sempre ótimas, mais aprendo e ouço do que... Eu acho que eu conheço as APACs, acho também, gosto muito, conheço os coordenadores das APACs, mas é isso que o Renato falou, que exerce justamente esse papel para um tipo de apenato. Ela não pode ter... Inclusive, isso é um incentivo para você respeitar as regras da APAC, porque dependendo do tipo de comportamento que você tem numa APAC, você é transferido para um presídio muito pior. Então, você favorece até a gestão do presídio em decorrência desse risco de você ir para uma unidade muito mais mal administrada, com facções e tudo mais. Então acaba sendo um remédio pontual, mas não estrutural, né? De você pensar como é que você vai organizar todo o sistema a partir de uma colaboração com a sociedade civil, que fica muito mais difícil. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender com eles, né? E, por exemplo, hoje existe um debate por exemplo, da fragilização das coordenadorias de saúde, de educação no sistema penitenciário.
que se transformaram em divisão e tem um peso hoje menor no governo do que existia até alguns anos atrás, o que acabou esvaziando algumas políticas educacionais e de trabalho a partir desse esvaziamento das coordenadorias. Isso é fundamental, né? Do ponto de vista mais estrutural do que é feito nos presídios e tudo mais. Do ponto de vista em relação à questão das tecnologias, também é isso que o Renato falou, e uma coisa que a gente acompanha na dinâmica das facções é justamente essa sagacidade, né, até uma gíria do crime, que eles têm para novas tecnologias e para driblar e estar sempre 2 passos à frente dos controles que o Estado exerce. Né? A gente está controlando o WhatsApp, eles já estão com uma tecnologia chinesa que você comprou não sei aonde, e você fica alguns passos atrás e eles sempre conseguem estar alguns passos à frente para permitir essa capacidade de articulação e sabem as brechas do sistema. Né? Isso é uma frase feita das facções, mas que é muito real, eles crescem nas brechas do sistema. Eles aprenderam que em vez de bater de frente com o sistema, é melhor crescer nas brechas do sistema, e eles aproveitam justamente essas novidades tecnológicas, mas eu acredito que cada vez também é mais difícil e desafiador essa comunicação do que já foi há 20 anos atrás. Hoje o Estado está atento a isso. E o que acaba sendo feito é você aproveitar dessa comunicação para as inteligências prisionais captarem o que é conversado a partir dos presídios para você entender melhor as facções. Então é um pouco usar o limão para fazer uma limonada também. Né? Existem dificuldades, mas então os sistemas de inteligência dos presídios podem trabalhar com isso para obter informação também. Né? Presidente, só para entender melhor o que o senhor colocou, eu agradecendo já ao doutor Renato, o senhor falou agora dessa questão emergencial, né? Expulsão de família é intolerável. Né? Eu não vejo outra palavra, é terrorismo. Aí o senhor falou que tem que estabelecer um limite, que a política, que o Estado tem que chegar a estabelecer um limite. Ó, daqui vocês vão quebrar, aqui não aceita no limite emergencial. Mas como isso é na prática operacional? Porque acordo que a gente ouve governos estarem fazendo, acordos com facções, ó, isso aqui é o limite. Isso é o Estado baixar a cabeça e ceder. Eu lhe pergunto, exatamente, nós estamos aqui com o relator do PL Antifacção, que sugestão o senhor daria para dizer, olha, isso aqui é intolerável e nós vamos fazer isso, isso e isso? Só para entender que tipo de ação é efetiva para sufocar. Tá.